Olá, bom, mais uma aula, né, atendendo a pedidos aí, que eu não gravei a aula de quinta-feira, recebi vários pedidos aí nas redes sociais, grava aula, grava aula, grava aula, e eu resolvi gravar, né. Essa é a aula 4 do primeiro ano, são alguns exercícios para vocês treinarem. Hoje a gente já finaliza a parte de sequência. Esses exercícios, acho que alguns estão na página 9, página 10, tá? Vai ser a última aula de sequência, então pega os exercícios e faz para dar uma treinada lá para a prova da AAP, que aí depois a gente vai ver como é que a gente faz. Bom, então tá lá a sequência, atividade 8 aí, e aí tem os quadradinhos e a gente tem que verificar conforme a sequência aí, tá? Então, a primeira figura tem 4 quadradinhos, a segunda figura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A terceira figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim vai, né? Contando, eu já coloquei aqui, como a gente já está com PowerPoint, fica mais fácil. Então eu coloquei lá a quantidade de quadrados que tem e usando a simbologia dos termos que a gente viu em algumas aulas anteriores aí, né? Então A1, A2, A3, A4, tá lá, é uma sequência que está aumentando de 4 em 4, certo? Então aí já preenchi a sequência lá, tá vendo? 4, 8, 12, 16, o próximo seria 20 e assim vai, né? E aí já coloquei a fórmula, vamos já escrevendo a fórmula. Por que eu coloquei 4n, né? Aqui eu percebo que está variando de 4 em 4, então eu tenho que colocar esse 4 multiplicando um número, ou seja, no caso aquele n está representando um número qualquer. E como para fazer o primeiro, que aqui é como se fosse aquele negocinho de dominó, que a gente fez o primeiro, já consegue resolver todos, né? Então eu coloquei 1 aqui na frente, então 4 vezes 1 dá 4, certo? Você vai estar passando o carro novo aqui, vamos lá. 4 vezes 1 dá 4, já bateu o primeiro, então não preciso mexer mais nada, né? Se fosse 2, alguma coisa, eu teria que modificar, né? Então 4 vezes 2, que é o segundo aqui, ó, o n igual a 2. 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16. Então não precisa mexer mais nada, né? Só 4n, tem algumas que são mais fáceis do que as outras, certo? Aí tem a sequência de exercícios sobre essa atividade. Olha lá. A primeira, A, é para você colocar quantos quadrados deverá ter a sexta figura, ou seja, completando aquela sequência, o A6, né? Então o que você vai fazer? A fórmula lá é 4n, no lugar do n você vai colocar 6, e aí resolve, vai ficar 4 vezes 6, tá? Da B, acho que a gente já fez lá na interpretação do exercício, é só preencher essa tabela. Então eu já fiz o preenchimento aqui, tá vendo? Igual que eu fiz lá no começo, e a fórmula lá 4n, porque está variando de 4 em 4, e preencher a quantidade de quadradinhos que tem lá, a gente já fez lá na primeira etapa, então não tem muito segredo de até preencher. E a C é para fazer o A39, né? Ou seja, a 39ª figura dessa sequência. Então no lugar desse n aqui, como ele faz a simbologia de qualquer número, né? No lugar desse n você vai colocar 39, vai ficar 4 vezes 39, resolve lá, já acha o valor, certo? Um exercício bem simples, vai alternando exercícios simples e exercícios mais complexos, tá? Esse daí também é um exercício simples, então nem vou fazer muito na luz, vou dar só um panorama geral, aí vocês tentam fazer, aí vai colocando lá no grupo ou no canal, tá? Só tem que arrumar, essa é uma questão da AP de 2018, é comum, material novo, vinha alguns erros de impressão. Essa terceira figura aqui, ele não tem essas três bolinhas aqui em cima, tem que completar, porque senão não vai dar certa sequência, né? Depois você dá uma olhada na apostila, ele repete a mesma coisa aqui, tá? Então completa essas bolinhas que tem aqui em cima que tá errado. Então essa questão da AP de 2018, tem que estudar essas daí que é padrão para a gente poder ver como que vai ser os exercícios na AP desse ano 2020, né? Por enquanto vai ser online, não sei como é que vai ser até lá, né? Vamos aguardar.
Bom, então tá lá, atividade 9, estão representados na figura os 3 primeiros termos de uma sequência de conjuntos de bolas pretas e brancas, que segue a seguinte lei de formação. Então, aí tem que dividir em duas, tá? Analisar as bolinhas pretas e as bolinhas brancas. As bolinhas pretas, que é a primeira parte que a gente tem que completar aqui no que está faltando, começa com 1, depois com 2, depois com 3, né? Então, primeiro termo 1, segundo termo 2, terceiro termo 3. Aí a pergunta, o nono termo terá quantas bolinhas? Então, bem fácil essa, né? Essa é bem facinho aí, tranquilo. Aí das bolinhas pretas já é um pouquinho mais difícil, que brancas, perdão, que tem 4 bolinhas, depois tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, depois tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a variação é um pouquinho diferente, tá? Então eu montei um esqueminha, mais ou menos igual que a gente fez nas outras, ó, bolinhas pretas, certo? Aí você coloca para colocar a fórmula, porque tem algumas questões que você tem que analisar o padrão, seja por figura, seja por número, e criar a fórmula. Tem que aprender a criar a fórmula para essa sequência, que é chamada de lei de formação da sequência, tá? Que nem tá aqui, ó, tá vendo? Que é uma equação que descreve todos os termos da sequência conforme a gente fez em aulas anteriores. Então as bolinhas pretas seguem essa sequência, 1, 2, 3, aí reticências, e aí tem que colocar lá no final, no ponto de interrogação, como que é essa fórmula. Então aqui tem a ver o que, ó? A posição é a mesma coisa que os termos, certo? Aqui é fácil de saber qual que seria o nono termo, mas aí é bom colocar a fórmula. Ou seja, aqui a gente não precisa fazer nada, é só pegar o número da posição. Qual letra que nós usamos para abreviar o número nas formas de sequência, certo? Então só colocar lá. Nas brancas já é um pouquinho mais difícil, tá? Mas nada que vocês não consigam fazer também aí pelas aulas anteriores e tal, aí para poder ver a sequência. Então aqui o que acontece? Ó, as primeiras bolinhas lá eram 4, depois foi para 7, depois foi para 10. Tá variando de quanto em quanto. Esse valor vai ser o que vai ficar na frente do N, né? No caso ali, quanto que eu tenho que somar? Tenho que somar 3, não é isso? Então vai ficar 3N, tá? E aí no final o que você vai fazer? Vai substituir 1, porque pro primeiro termo o N é igual a 1, 3 vezes 1 dá 3, certo? Quanto que eu tenho que somar para dar 4? Aí já matou. Você conseguiu escrever o primeiro, aquilo que eu estava falando do dominó, né? Você coloca enfileirado. Derrubou o primeiro, você consegue fazer todos os da sequência. Então sempre fica atento no primeiro valor, tá bom? Então essa é a primeira parte, vai fazendo os exercícios, né? Eu estou seguindo o material, tem alguns que eu vou ter que colocar alguns exercícios dessas, porque na apostila tem algumas coisas que não vai contemplar a prova lá. Mas aí esses daí são essenciais para poder descrever, tá? Então toda essa parte até a página 10, já vou postar a outra atividade também. E é isso, tá? Qualquer dúvida, vai perguntando aí.